Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia para nós. Tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Bem, graças a Deus, senhor. Bom demais também. Bem também. Márcia. José também mandou um bom dia aqui no chat. Pessoal, então vamos começar. Hoje a gente vai dar continuidade aqui que a gente apresentou ontem, né? A gente começou ontem a falar sobre a montagem da estrutura organizacional. E aí hoje possivelmente a gente consegue fechar as outras etapas, que são mais simples, né? E eu acho que dá para falar tudo sem forçar muito. Eu vou projetar aqui os slides para a gente continuar. Lembrando que esse slide que eu vou projetar hoje, ele está naquele mesmo slide da aula de ontem, então ele já está lá na biblioteca. Não sei se alguém já leu ele todo, mas ele está lá já, na mesma sequência, né? Hoje é a aula 7, mas na verdade a gente está continuando a aula 6, então o slide já está lá com vocês. Só projetar aqui, a gente já começa. Hoje vai ser breve, eu estou querendo que vocês façam mais as atividades do que eu ficar falando com vocês aqui. Só permitir a entrada da nuvem. Vamos lá. Apresentar. Só autorizar mais a entrada das pessoas aqui. Então, até ontem, né, a gente falou sobre a primeira fase dentro do, que são essas fases aqui, quando a gente vai montar uma estrutura organizacional. Né? A gente fala da primeira, que é onde a gente estabelece a nossa estratégia, do que a empresa, qual que é o objetivo principal dela, né? Ontem a gente falou de missão, visão e valores. Foi lá que vocês fizeram as atividades de vocês, alguns já postaram, já comentei lá, outros ainda não postaram, mas esse era o grande objetivo de ontem, né? A gente entender que para se montar uma estrutura, uma hierarquia, eu preciso primeiro estabelecer, eu ter claro qual que é a estratégia que nós vamos adotar, qual que é a missão, minha visão, os meus valores. Se eu tiver feito uma primeira etapa muito bem feita, né, as outras etapas são consequência. Né? Você vai conseguir executar elas da melhor forma possível. Agora, se Professor, desculpe faz, interromper, mas o seu áudio está tão baixinho. Qual é o problema aqui com o meu? uai, os Não, demais estão escutando normal? o meu tá normal. Então eu vou sair, depois eu entro novamente, pode ser? Pode ser. Então, a gente fazendo uma primeira etapa bem feita, uma construção bem feita do planejamento, a gente consegue avançar nas outras etapas. Quando não tem isso muito claro, eu acabo que dificulto as próximas fases seguintes, eu tenho dificuldade para concluir essas fases seguintes, tá? Então, ontem a gente passou pela primeira fase, vocês fizeram um exercício principalmente sobre missão, visão e valores. Lá nas tarefas que eu já olhei, né, a maioria de vocês define corretamente, né, tem claro o que é um conceito, o que é o outro. Alguns alunos só esqueceram do exemplo que precisava ser pesquisado, né? E hoje a gente vai começar na fase 2, que é a análise e estabelecimento das partes integrantes da estrutura. Você já pensou o seu objetivo principal da sua organização? Você já pensou na sua missão, visão e valores? Ou você já conseguiu diagnosticar isso? A partir de agora, você vai pensar a estrutura mesmo, né? Você vai pensar aquele desenho, você vai pensar como que você vai organizar os seus setores. Então, tem algumas etapas aqui que elas são mais mesmo de nomes, né? Que não envolve tanta coisa para ser feita, mas são 9 etapas dentro dessa segunda fase. A primeira etapa é você estabelecer a melhor departamentalização. Vocês, como assistentes administrativos, vão fazer parte de um departamento em específico, né? Mas quando você está pensando na estrutura, eu preciso pensar na melhor forma de departamentalizar a minha organização. Quais são os departamentos que precisam ser criados? Eu preciso de departamento de compras? Eu preciso de departamento de suprimentos? Ou eu posso ter um departamento de compras e suprimentos tudo junto, né?
Então, é você pensar qual que é a melhor departamentalização para a sua organização, né, para o seu negócio, para a sua atividade. Quantos departamentos precisam ser criados? Quais são esses departamentos? Certo? Thales, não existe uma regra que eu tenho que ter financeiro, contas a pagar, contas a receber. Não existe uma regra. Por exemplo, tem empresas que têm departamentos diferentes. Ela tem contas a pagar como um departamento e ela tem contas a receber como um outro departamento. Existem empresas que têm os dois departamentos dentro de um só, que é o financeiro. Então, a estrutura de departamentos, ela precisa ser pensada pela própria equipe. Quais são os departamentos que precisam de fato existir, quais são que não precisam, quais podem ser juntos, quais não podem. A etapa 2 você vai falar de relações entre as atividades fim e atividades de apoio. É você pensar em todas as atividades que acontecem ao longo da sua prestação de serviço ou da sua produção, tá? Então, eu acho que eu vou... São essas 9 etapas, eu acho que eu vou rodando elas aqui, vou falando de uma por uma, ao invés de apresentar elas nessa tela para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem, são essas 9 etapas. E aí a gente já vai falando delas aqui, que já tem a explicação. Eu acho que a gente ganha tempo e fica mais fácil também para vocês visualizarem. Então, quando a gente falou de departamentalização, é você agrupar suas atividades por unidades organizacionais, né? E quando a gente fala de departamento, a gente pode substituir por unidade organizacional. Então, você vai pensar nas funções. Você pode fazer por função, por quantidade, por turno, por território, por cliente, ou seja, tem empresas, por exemplo, que ela distribui os seus departamentos por clientes, né? Aquele departamento é do cliente tal, enfim. Depende muito da realidade da empresa que vocês estão inseridos. Na maioria das vezes, tá? A departamentalização ela é tradicional e funcional, né? Pela função ou pelo cargo. Desse outro lado aqui, vocês têm a departamentalização moderna, que na verdade você não tem mais funções, você tem mais uma rede de integração, né? Ou então por processos. Você não define pela função, mas pelo processo que é executado. Mas na maioria das vezes o que vocês vão encontrar no mercado de trabalho é uma departamentalização funcional, feita a partir da função ou dos cargos que cada um exerce, tá? Aqui a gente tem as outras duas etapas, né? A etapa 2 e a etapa 3. A etapa 2 é a que eu já estava apresentando, que fala estabelecimento das interações entre atividades fins e atividades de apoio. Você precisa ter muito claro, quando você monta o organograma de uma empresa, o que é a sua atividade fim, qual que é o objetivo maior, né? Ou seja, quais são as atividades que contribuem para o seu objetivo maior. Se eu tenho lá a minha missão, que é atender com qualidade o meu cliente, prestar um serviço de qualidade, então toda atividade que leve para atender esse cliente é tida como atividade fim. Tá? Toda atividade que leva para o cliente é uma atividade fim. Ou seja, tudo aquilo que eu faço com o propósito de atender o meu cliente. As atividades de apoio são aquelas que sustentam e auxiliam todas as outras, né, a colocarem os produtos e serviços no mercado. Por exemplo, o departamento financeiro é uma atividade de fim ou é uma atividade de apoio? Ele pode ser tido como uma atividade de apoio, ele não está diretamente relacionado, né? Enquanto a produção ou a prestação do serviço, essa sim é uma atividade de fim. Então, quando se monta a estrutura ou quando se pensa ela, precisa saber o que é fim e o que é apoio. Porque, na verdade, o apoio ele vai ocupar um papel diferente na sua estrutura, enquanto aquelas atividades fins elas vão ocupar na sua estrutura ou no desenho, né, uma posição diferente. A etapa 3 fala sobre estabelecimento do equilíbrio otimizado dos níveis de descentralização e centralização e processo de delegação. Quando a gente fala disso aqui, eu acho que é muito comum para qualquer pessoa que já passou pelo mercado de trabalho esse tipo de questão de descentralizar, descentralizar ou de delegar. O que a gente precisa entender? Qual que é a sua estrutura, como que a sua empresa vê essas questões de tomada de decisão, tá? Aqui tem dois pontos que falam sobre isso, né? Maior ou menor concentração do poder decisório na alta administração da empresa, sendo este mais ou menos distribuído pelos níveis hierárquicos. Como é que é a tomada de decisão da sua empresa? Ela é sempre centralizada na alta gestão ou ela acontece nos outros níveis da hierarquia? Não é se ela acontece ou se ela pode acontecer, tá? Porque quando você está pensando na estrutura, você não está
Às vezes, se a empresa ela já existe, você tem que pensar como que isso já acontece. Se ela ainda não existe, como que isso vai acontecer? Toda e qualquer decisão é centralizada no topo da hierarquia ou ela pode acontecer nas partes mais baixas da hierarquia, tá? Então, quando a gente fala de delegação, é a transferência de um determinado nível de autoridade de um superior para o subordinado, criando compromisso pela execução. Quando a gente tem, hoje o exercício de vocês é avaliar uma estrutura pronta, né? Quando você tem, por exemplo, o presidente e abaixo do presidente você tem 3 ou 4 diretores, esses diretores eles têm função delegada. Ou seja, se eu sou diretor financeiro, as decisões financeiras elas podem ser minhas ou elas podem ser do meu superior, entende? Então, preciso ter claro na hora de montar se as decisões são tomadas no nível abaixo ou no nível acima, né? Ou seja, qual é o nível da decisão? A decisão pode ser tomada no nível do diretor ou a decisão precisa ser tomada no nível do presidente. Então, isso tem que estar estabelecido na hora de montar, aonde as decisões são tomadas, se existe centralização ou se não, se é descentralizado o processo de gestão. Na maioria das vezes, o que vocês encontram em mercado é uma centralização, né? Por mais que existam os diretores individuais, a decisão ela está concentrada, a tomada de decisão ela vai estar concentrada no nível de gestão acima, né? Seja diretor, seja supervisor, enfim. Hoje, no final, eu vou apresentar uma estrutura, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela e depois vocês vão fazer uma atividade sobre ela, tá? Outro ponto fundamental para a aula de hoje e principalmente para a atividade de hoje são a questão dos níveis. Lembra que lá naquela aula passada eu mostrei para vocês algumas estruturas e elas tinham várias composições diferentes. Mas uma regra é que elas possuem níveis. Níveis hierárquicos ou níveis de controle, depende muito do que vocês estão lendo, mas na maioria das vezes chama-se níveis hierárquicos. Então, etapa 2.4, estabelecimento da situação ideal dos níveis hierárquicos e da amplitude de controle. Esse é o ponto principal na hora de pensar uma estrutura. E vocês, como assistentes, às vezes você fala, tá, mas eu nunca vou montar uma estrutura. Talvez agora, enquanto assistente, não. Mas você vai assessorar, você vai estar junto com alguém que está montando uma estrutura. E você precisa, no mínimo, entender o que essa estrutura quer dizer. Quando a gente fala de níveis hierárquicos, né, tá a definição do lado aí, vocês podem ir acompanhando, é o conjunto de cargos da empresa com o mesmo nível de autoridade. É como se eu pensasse quais são os cargos, as funções dentro da minha organização que têm o mesmo nível de decisão ou que têm a mesma função. Geralmente os cargos têm nome parecido, né? Para ficar mais fácil. Deixa eu só autorizar que tem mais pessoas querendo entrar aqui. Senão depois eles não assistem. Diretor, então tem lá, diretor de marketing, diretor financeiro, diretor comercial. Então todos esses diretores, supostamente, eles têm o mesmo nível de autoridade. Mas isso tem que ser pensado antes. Se, por exemplo, o diretor de marketing não pode ter a mesma autoridade que o diretor comercial, eu preciso, na estrutura, colocar o diretor comercial acima dele. Se ele é subordinado, entendeu? E aí eu posso, ou às vezes, mudar o nome do diretor de marketing para outro nome, para que eu tenha clareza de quais são os níveis. O que acontece quando a empresa ela não tem muito claro esses níveis? É a bagunça, né? É o caos. Você não sabe até onde vai o seu poder de decisão e até onde começa o do seu colega que está um nível acima. Né? Então, esses níveis eles precisam estar muito bem esclarecidos. E tudo isso demanda tempo de construção. Tá? Então, nível hierárquico é o quê? É um conjunto de cargos que têm o mesmo nível de autoridade. Tá? Então, eu posso mostrar uma estrutura para vocês e perguntar para vocês, olha, olhando essa estrutura aqui, quais são os níveis hierárquicos? Ou quantos níveis hierárquicos nós temos? Quantos níveis existe nessa hierarquia? E aí vocês, a partir da aula de hoje, vocês vão conseguir dizer, olha, supostamente a gente tem aqui 5 níveis de hierarquia. Tem o presidente, diretor, supervisor, enfim. Outro ponto que é importante é a amplitude de controle. Isso aqui é um problema grave hoje em dia, né, nas organizações. É o número de subordinados que um chefe ou que um supervisor
ele pode pessoalmente supervisionar de maneira efetiva e adequada. Como assim? É você pensar, dentro da sua estrutura, quantas pessoas cada um pode supervisionar de imediato, de maneira efetiva e adequada. Não adianta nada, por exemplo, eu criar uma estrutura onde ela vai toda concentrada no presidente e que esse presidente precisa dar conta de todo mundo que está abaixo dele. Certo? Vamos supor que eu tenha 50 funcionários e o proprietário está no topo da organização. Não necessariamente a amplitude de controle dele são os 50 que estão abaixo dele. Ele tem uma amplitude de controle, por exemplo, de 5, ou seja, ele controla 5 pessoas que estão abaixo dele. Essas 5 pessoas que estão abaixo dele controlam outras 5 pessoas que estão abaixo delas. Ou seja, você precisa ter claramente quem são as pessoas que cada um está supervisionando. Vocês, enquanto assistente administrativo, vão ser os supervisionados, certo? Na maioria das vezes. Vocês vão estar abaixo de um diretor, abaixo de um presidente. Só que você pode ter abaixo de você pessoas que fazem trabalhos que vão junto ao seu. Por exemplo, pode ser estagiários, pode ser menores aprendizes, auxiliares administrativos, auxiliares de escritório. Esses cargos podem estar supervisionados por vocês. Então, vocês precisam saber até quantas pessoas vocês conseguem supervisionar sem que haja prejuízo para o objetivo final da empresa. Tá? Estabelecimento das fichas das funções. Isso é descrever a função, né? Você ter claramente qual que é a atribuição de cada um dentro da organização. Tá? Isso é muito claro. Eu sou um assistente administrativo, mas qual que é a minha função dentro dessa organização? Tudo isso tem que estar escrito, né? Essa, quando a gente fala de ficha de função, é realmente escrito. A empresa ela precisa ter um documento, seja qual o nome que ela quiser dar, onde ela discrimine função por função e o que você tem que fazer para o bem da sua organização. Tá? E aí a gente tem a etapa 6, ou 2.6, que é o estabelecimento dos níveis de autoridade. A gente estabelece a estrutura, são níveis hierárquicos, né? Então, por exemplo, todos os diretores têm o mesmo nível de autoridade. Mas, qual é a autoridade que ele tem, efetivamente? Né? Essa autoridade formal, que é definida pela hierarquia, ou existe dentro da equipe dele, por exemplo, eu sou um diretor de marketing e tenho minha equipe. Eu tenho um nível de autoridade formal, né, pelo meu cargo. Mas existe na minha estrutura algumas autoridades informais. Por exemplo, existe o cara da arte, existe o cara da criação, que ele tem autonomia para tomar as decisões dentro da função dele. Tudo isso precisa estar estabelecido, tá? Precisa estar escrito, precisa estar desenhado para que a empresa cumpra seu objetivo. Então, você precisa, além de dizer quais são os níveis da hierarquia, ou seja, os cargos que têm o mesmo nível de autoridade, dizer qual que é esse nível de autoridade dele, até onde vai a autoridade dele dentro daquele setor, e se existem outras pessoas que também exercem autoridade, mesmo que não sendo pelo nível que ele ocupa na hierarquia. Por exemplo, aí aqui tem aqui no informal embaixo, né, é quando você tem autoridade adquirida, que você se impõe pela sua inteligência, ou pelo seu valor moral, ou pela experiência, ou pelo dom de comando. Tá? Ou seja, são pessoas que estão na equipe e que, de certa forma, elas são autoridade, ou elas têm um determinado grau de autoridade, mas não porque elas têm na hierarquia elas são essa pessoa, não, mas é pelo o tempo que ela tem de casa, ou pelo conhecimento que ela tem, enfim. Eu preciso reconhecer essas lideranças dentro da minha hierarquia também. A etapa 2.7, ela é também uma das mais importantes, mas geralmente para vocês, enquanto auxiliares, não precisa debruçar um tempo enorme aqui dentro dela, que é a estruturação do processo, comunicação entre as unidades organizacionais. Esse tópico a gente vai trabalhar muito ele lá nas nossas próximas unidades, salvo engano, a segunda ou a terceira unidade, daqui umas 2 semanas, que é sobre comunicação. Né? Mas, em linhas gerais, quando você pensa em estrutura, você pensa como que essa estrutura se conversa, ou como que os departamentos conversam um com o outro. Então, tem algumas perguntas aqui. Ó. O que, como, quando, por quê e quanto deve ser comunicado. Como que eu devo conversar com o departamento X, quando, como, por quê,
né, de quem para quem deve vir a informação. É muito bom quando você consegue enxergar na organização essa clareza de quem conversa com quem e como se conversa. Né? A gente não está falando de conversa pessoal, né, da Maria com o João, da Maria com ninguém. A gente está falando de um setor com o outro. Né? Como é que os setores vão conversar na nossa estrutura? Vamos pensar o seguinte, é como se a gente estivesse falando de processos. Processo organizacional. Eu tenho um processo de compra, eu tenho um setor de compra. Esse setor de compra ele precisa conversar com os outros setores. Como que essa conversa vai acontecer? Ela vai ter um documento que seja uma ordem de compra, vai ter um documento para autorização de compra, ou seja, a comunicação precisa ser formalizada. Então, aqui embaixo, tem algumas orientações que nós vamos conversar lá no próximo módulo, que fala sobre o esquema de comunicação, os fluxos de comunicação, custo da comunicação e os processos de sustentação entre os departamentos. Como é que essa comunicação interna deve ser feita, tá? Então, vocês não precisam preocupar com isso aqui, vocês só precisam ter claro que, para pensar a estrutura, eu preciso saber como que os setores se comunicam. Se eles se comunicam. Porque, por exemplo, tem setores que não conversam um com o outro. Né? Tem setores que não têm necessidade de comunicação com o outro. Um setor que conversa com todos é o RH, ele vai contratar para todos. Então, ele tem uma comunicação aberta com todos. Agora, por exemplo, o setor de produção não necessariamente vai se comunicar com o setor de marketing, na maioria das vezes. Então, é ter claro que esses setores eles podem estar mais distantes na estrutura e que eles não precisam ter nenhuma ligação, tá bom? A estruturação do processo decisório, né, como que as decisões são tomadas, qual é a lógica da decisão, né? E isso aqui tem que estar claro em toda a estrutura, né? Você vai pensar a estrutura do mesmo jeito que a gente estava lá atrás, quando a gente falou dos níveis hierárquicos aqui, né? Quando você está fazendo isso aqui, você já está, de certa forma, pensando na estrutura da decisão. Como que as decisões elas caminham e quem toma cada decisão. Né? Então, você escolhe entre vários caminhos alternativos que levam a um determinado resultado, relação de causa e efeito entre a estrutura e o processo. Tomada de decisão é o elemento básico do processo administrativo. É sempre uma tomada de decisão. Então, na minha hierarquia, eu tenho que olhar ela e ver claramente como que o processo de decisão ele caminha. Né? A decisão de criar um novo produto, ela é de quem? Ela é um processo, ela precisa partir desde do pensamento do produto, da equipe de produção, vai para a equipe de marketing, por exemplo, para avaliar se tem como vender esse produto, e chega no último processo que deve ser o proprietário ou o diretor maior, tá? Então aqui, ó, análise das decisões para estabelecer a estrutura organizacional. Como é que você vai pensar o processo decisório na estrutura? Quais as decisões são necessárias para consolidar a realização? De que espécie são as decisões? Quais atividades elas acarretam? Que executivos devem participar, serem consultados e informados das decisões? Tenham clareza de que nem toda decisão todo mundo precisa saber. Muito menos você, que às vezes está na ponta do processo, certo? Então, às vezes você fala, tomar a decisão e a gente só está executando. Isso vai acontecer com muita frequência, tá? Depende muito do tipo de liderança que a sua empresa tem, mas na maioria das vezes o processo decisório não passa por você, certo? Você não é nem sequer consultado para isso. Então, existe uma lógica para a tomada de decisão, e aí você precisa, quando pensa a sua estrutura, ver que lógica é essa. Quem são as pessoas que efetivamente tomam decisões e qual que é o caminho dessa decisão? Ou não existe caminho, o cara toma a decisão lá em cima e ela vem descendo. Ou a decisão ela é construída de baixo para cima. Tá? A gente vai depois olhar uma estrutura e vocês vão conseguir acompanhar. E por último, é a estruturação de relatórios. Você pensa, né, a sua estrutura da sua empresa e você precisa pensar também como que você vai medir essa organização, se ela está dando certo, se ela não está dando certo. E aí a gente fala de relatórios, né? Que é você dizer quais são os relatórios que precisam ser feitos para avaliar. Então, relatórios são imensos, são vários, e o que esses relatórios tentam na maioria das vezes? Ou ele serve de base para quê? Todo e qualquer relatório serve para melhorar a sua tomada de decisão, tá? Relatório só tem essa finalidade.
é você conhecer a sua estrutura e você poder tomar a melhor decisão. Então, relatório financeiro, relatório de produtividade. Quando você tem o relatório, por exemplo, de horas extras, de custo de produção, tudo isso é para melhorar a decisão da empresa. Só aceitar mais pessoas que estão entrando aqui. Então, quando você vai montar a estrutura, Thales, mas eu não consigo pensar tudo isso antes de criar a empresa ou num único momento. Por isso que a estrutura organizacional ela é flexível. Você tem que ter essa abertura para fazer mudanças ao longo do processo como um todo. Ah, faltou um relatório, ou a gente vai criar um novo relatório, ou a gente vai inserir, tudo isso é possível. O que eu estou dizendo para vocês é que isso tem que ser pensado. Quais são os relatórios que a minha organização precisa construir para pautar as minhas decisões? E você, enquanto assistente administrativo, que tipo de relatórios como que você se encaixa nessa parte aqui? Olha, você simplesmente pode avaliar o seu departamento, onde você está, a sua atividade diária, e criar um relatório, vamos dizer, propor a criação de um relatório. Por exemplo, você trabalha com atendimento de clientes o dia inteiro. Trabalha no setor de comercial e você atende clientes o dia inteiro. Você resolve, eu vou fazer um relatório, vou registrar todos os meus atendimentos e ver que tipo de atendimento eu estou fazendo. E aí você tem um relatório que vai apontar no final do dia, por exemplo, ou no final do mês, que dos 500 atendimentos que você fez, 90% era de reclamação de produto A. Então, o seu superior imediato sabe que a partir de agora ele precisa ver o que está acontecendo com o produto A. Está vendo a importância do relatório? Agora imagina você não faz relatório, você simplesmente atende e resolve e fica por isso mesmo. O seu superior ou a sua organização nunca vai saber que está com problema no produto A, ou que a maioria das reclamações são do produto A. Então, a criação de uma rotina, de um mapeamento, de um relatório, faz com que as tomadas de decisões elas sejam tomadas com maior certeza, com maior convicção. Tá bom? Tudo bem aqui, pessoal? Ou vocês ainda têm alguma dúvida em relação a isso aqui? Tudo ok, professor. Vou continuar aí. A fase 3 é uma fase muito tranquila, né? Você, na verdade, não tem nada nela que você vá construir ou vai montar naquele desenho, né? Você precisa apenas ter convicção dela, você precisa saber que ela existe e que ela precisa ser pensada. Que é a análise da capacitação profissional, né? Que é você ter a habilidade de identificar, adquirir e aplicar conhecimentos em processos de atividades. E aí tem essa parte aqui que todo executivo trabalha com e por meio de pessoas que realizam os trabalhos para alcançar os seus objetivos. Então, o que você precisa ter claro? Qual que é o perfil de profissional que atende ao objetivo da sua organização? E para vocês que são alunos e que estão aí na formação de assistente, você tem que entender qual é o perfil de profissional que o mercado de trabalho espera e que você precisa ter. Certo? Então, eu estou mostrando para vocês que a empresa está preocupada em ter um profissional capacitado para o mercado dela. E que você tem que estar preocupado em ser esse profissional para ela. E aí vocês estão nesse embate, né? Então, por exemplo, é por isso que é importante ter claro o objetivo de vocês, né? Qual que é o seu objetivo enquanto profissional? Aonde você quer entrar, aonde você quer chegar? E aí a empresa ela já tem claro o objetivo de qual é o profissional que ela quer. Então, precisa haver um alinhamento de objetivos, né? Você precisa estar alinhado com o objetivo da empresa e precisa fazer parte dele. Então, a empresa ela trabalha com e por meio das pessoas. As pessoas somos eu, você e quem mais estiver. E a única coisa que ela quer é atingir os objetivos dela. Tá? E vocês vão fazer parte disso. A qualidade da estrutura depende da integração das pessoas que ela organiza. Uma estrutura organizacional, para ela funcionar, depende das pessoas que eu coloco ali. Então, não pode ser qualquer pessoa. Então, por isso que analisar a competência profissional de cada um, ou quando eu falo de uma função específica, analisar e aí colocar uma pessoa que vá conseguir fazer com que essa estrutura funcione bem. O desenvolvimento de uma estrutura organizacional eficiente deve levar em conta o comportamento e o conhecimento das pessoas que terão que desempenhar as funções que lhes são atribuídas.
Pensei a estrutura, né? A estrutura está pensada. Mas aí, o Marcelo está ocupando uma posição que eu acredito que para ele não se encaixa. Eu acho que ele está num nível abaixo, que ele deveria estar um nível acima. Se eu colocar ele ali naquela função, pode dar problema de relacionamento. Então eu preciso, ou eu mudar o Marcelo para a função acima, ou eu tirar essa função, mudar a estrutura. Ou seja, quando eu termino a estrutura, eu preciso pensar nas pessoas que vão compor ela. E se está certo. E aí entra comunicação, entra relação interpessoal. Por exemplo, se eu sei que fulano ele tem dificuldade de ser subordinado de outra pessoa, não adianta eu colocar na estrutura ele para ser subordinado daquela pessoa. Ou eu vou dispensar ele, porque eu não quero ele na minha organização, ou se eu vou manter ele por causa da competência dele. Tá? Então, isso são processos que, a maioria das vezes, vocês vão participar disso, né? Vocês vão acompanhar isso. É como se a gente estivesse pensando no personograma, né? Adequação em maior ou menor escala da estrutura para se utilizar a plena capacitação dos profissionais. A gente cria um organograma, né? Que é aquela estrutura que vocês viram algumas aulas atrás. Aqui lá é um organograma, é a sua empresa organizada. É como se você estivesse tendo que pensar no personograma, né? As pessoas da sua organização dentro daquela estrutura. Se elas se encaixam, se elas não se encaixam. Então, essa fase 3 é basicamente a avaliação da sua equipe. Se ela já existe, você avalia ela e vê em cada função quem se encaixa, quem não se encaixa vai embora, quem se encaixa você coloca. Agora, se você está abrindo uma empresa e você tem essa competência ou você tem essa facilidade que é contratar as pessoas já com o perfil que você quer. Agora, quando a empresa já está andando, você precisa lidar com aquilo que você já tem de recurso humano, né? Você precisa pegar aquele cara que já está lá 10 anos na empresa, a empresa está dando aquele mesmo jeito, ele já está acostumado e você precisa mudar a cabeça dele, ou você precisa propor que ele faça diferente. Então, essa fase 3 é isso, é a análise da capacitação profissional da sua equipe que já existe ou da equipe que você quer formar e como ele se encaixa dentro da sua estrutura. Essa aqui é a elaboração do manual de organização com fichas de funções. É o que a gente falou mais atrás aqui. É você pegar função a função e criar uma ficha. Muitos chamam isso aqui de instrução normativa, né, que é você normatizar uma função. É um documento, né, onde você vai colocar a função de assistente administrativo, as considerações gerais, aonde ela está, qual que é a finalidade, qual que é a atribuição, o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, quanto que ele custa, tudo isso é uma ficha de função, tá? Quando se cria a estrutura organizacional, você precisa ter essas fichas função por função. Tá? Geralmente quem faz isso aqui são os assistentes administrativos que estão dentro dos recursos humanos. Eles fazem essas primeiras partes, né, de consideração, de posição, de competência, os comitês ou o que ele pode participar. Essa relação de titulares, geralmente quem faz é o pessoal do financeiro que manda, mas é uma função que geralmente o assistente administrativo do departamento de RH que constrói. É como se você fosse um assistente administrativo, eu chegasse para você e falasse, olha, a gente precisa catalogar todas as nossas funções e competências, certo? Ó, eu chego para a Milka e falo, Milka, você é assistente administrativo aqui do Recursos Humanos, a gente precisa catalogar as nossas funções. Então, todos os cargos que nós temos, você vai criar um documento, o assistente administrativo vai colocar ali tudo que ele faz, qual setor que ele está, o quanto que ele ganha, qual que é a finalidade. Para que isso? Para ficar mais fácil, para você saber quem é quem, o que cada um tem que fazer, até onde vai a competência de cada um, tá? A fase 5, ela não é uma fase de, como que eu vou dizer, de pensamento mais, né, de pensar a estrutura, mas é de você pensar como que essa estrutura vai ser colocada em prática. Até a fase 4, a gente vinha pensando a estrutura, mas a gente não estava colocando ela em prática, era só o projeto da estrutura. Quando a gente chega na fase 5, vocês precisam colocar em prática essa estrutura. E como é que vocês vão fazer isso? Aí aqui começa logo com o primeiro problema, né? Que na verdade, montar uma estrutura é muito fácil, pensar uma estrutura é muito fácil, mas colocar ela em prática é o maior desafio, tá?
Um problema de estrutura sempre acarreta um problema humano. O preenchimento dos cargos através do aspecto teórico para enquadrar as qualidades e aptidões das pessoas, as responsabilidades e autoridades. O problema maior de uma estrutura chama-se pessoas. Primeiro, é eu mudar a cultura da pessoa que já está instalada, né, tirar ela de uma zona de conforto. Às vezes eu pego alguém que não tinha nenhuma função de autoridade e de repente eu coloco ela com uma função de autoridade. E isso é ruim, isso dá problema. Então você vai começar agora a colocar isso em jogo, né? A tentar colocar isso para rodar. E aí você vai começar a perceber os problemas, né? Aspectos básicos da implantação: mudança na estrutura e as resistências que vão ocorrer. Então, toda vez que você estiver numa empresa e alguém tocar no assunto de estrutura organizacional ou de mudança de estrutura organizacional, você pode ter certeza que vem uma onda de problemas para serem resolvidos. Problemas pessoais, problemas de comunicação, problemas de interlocução, tá? Por quê? Porque é doloroso a estrutura. A estrutura é um, é um processo que vem para melhorar a empresa, para dar a ela mais clareza para o seu objetivo, mas para as pessoas que estão na organização, provoca muita mudança e muito desconforto, tá? Como que vocês vão fazer ou quem que vai participar efetivamente da implantação? Primeira coisa, a estrutura ela precisa ser aprovada pelos superiores, né? Geralmente a diretoria ou a presidência. Então, é um primeiro passo. Foi pensada a estrutura pela equipe, a equipe precisa apresentar para a diretoria vai analisar e vai aprovar. A diretoria aprovou, pode colocar em implementação, ou vai se passar pela unidade dos responsáveis, ou seja, cada responsável vai aprovar a sua parte da estrutura. O cara do marketing vai aprovar dele, o cara do operacional, enfim. E aí, a partir daí, vocês vão começar a implantar. Se lá na estrutura você disse que o departamento de finanças vai se juntar com o departamento de marketing, por exemplo, agora eles vão passar a ocupar o mesmo espaço dentro da sua organização, eles vão passar a ter um único supervisor. Então, começa então as mudanças efetivas. Se lá na sua estrutura você extinguiu, por exemplo, o departamento de contas a receber, não existe mais. Eles passaram a integrar um outro departamento. Aí começa a mudança. Vocês vão fechar aquele departamento, as pessoas daquele departamento vão ocupar o mesmo espaço que as outras, vai ter agora um único supervisor, e isso começa os problemas, né? A Núbia trabalhava lá no Contas e tinha o Marcelo como superior. Agora ela continua trabalhando com a mesma coisa, só que em um outro setor e com outro superior. A Núbia não quer aceitar esse novo superior dela. Começa, então, um processo de avaliação e de acompanhamento. Ou seja, acompanhar essas mudanças e fazer uma avaliação do que está acontecendo. Thales, dá para corrigir, né? Ou seja, esse negócio aqui não deu muito certo, deu muita dor de cabeça, a gente vai ter que voltar atrás. Então, tudo isso é normal de acontecer, tá? Então, dentro dessa fase 5, você vai ter a atuação dos agentes de mudança, a otimização do processo. Você vai ver como que esses agentes estão se comportando, vai analisar o comportamento deles e ver se é possível de mexer ou não, se tem que deixar quieto, se dá para voltar atrás. E quando você começa a implantar, você começa a ver se realmente o processo está sendo melhor. Ou seja, se vocês estão melhorando as atividades para atingir o objetivo. Se vocês estão chegando mais perto do objetivo, ou se não, se a mudança, na verdade, está fazendo vocês ficarem mais longe do objetivo. Mas, Thales, isso pode acontecer, da gente propor uma mudança e lá na frente a gente vê que ela, na verdade, nos distanciou do objetivo? Pode. E aí vocês têm que voltar atrás, tá bom? E aí a gente vem para essa etapa, que é a interligação da estrutura com os instrumentos administrativos. Né? A estrutura ela está pronta, vocês agora estão implementando ela, mas ela só vai dar certo se vocês interligarem ela com aquilo que já existe, que são essas partes aqui de baixo, ó, com o planejamento. Vocês fizeram um planejamento, não acredito que a estrutura esteja ligada com ele. Orçamento, relatórios, avaliação de desempenho, análise de capacitação. É, na verdade, como você estivesse pegando a sua estrutura e vendo se ela se alinhou com os objetivos da sua empresa ou com aquilo que você já tem estabelecido. Então, por exemplo, o orçamento, que é um item importante, é um instrumento administrativo importante, é o orçamento. Ele independe da estrutura, certo?
O orçamento ele já existe independente de ter estrutura ou não. Você monta uma estrutura e a sua estrutura ela é muito cara da forma que você montou. Você colocou no seu nível de hierarquia, a gente tinha 2 diretores que ganhavam 10 mil reais. E você colocou na sua nova estrutura 7 diretores, cada um ganhando 10 mil reais. Ou seja, de 20 mil, agora eu estou gastando 70 mil com diretores. Ou seja, a sua estrutura não está alinhada com o orçamento. Aí a gente avalia, mas está tendo resultado? Está, mas o resultado não é tão satisfatório assim para compensar isso. Então você precisa refazer. Certo? Então é ver se a estrutura está alinhada com as outras coisas que você tem para sua empresa. Né? A avaliação do seu desempenho, você determina um tempo, uma meta. Ó, dentro de 6 meses, a gente vai avaliar nossos resultados. Chegou 6 meses, a gente avaliou que, na verdade, a empresa está da mesma forma. Ela começou o processo de estrutura nova de um jeito e está do mesmo jeito. Era isso que vocês esperavam? Não, a gente esperava que a gente tivesse 50% a mais de vendas com essa estrutura. Não aconteceu. Então está havendo um problema de interligação entre a estrutura e os outros instrumentos, entende? Esse é um processo de avaliação que já é a fase 7, tá? Você faz a fase 6, que é ver essas amarrações, junto com a fase 7, que é, na verdade, a avaliação e o aprimoramento da estrutura organizacional. Quando a gente tem aqui, embaixo, vocês têm a idade da organização, no outro eixo vocês têm o tamanho da organização, aqui algumas fases, e o como que isso vai acontecendo. Né? Você tem uma fase de criação, de direção, delegação, coordenação, colaboração. Vocês podem ver que depois de cada fase, existe aí uma linha trêmula, né? Que significa as crises que isso vai gerar. Então, a cada fase que você evolui, né, da sua implementação, ou seja, a fase 1 de criação, você tem uma crise que ali você forma as lideranças, né? Aí você vai avançando. Essa questão das fases, não há necessidade de vocês gravarem esse roteiro aqui, tá? Mas a gente tem que entender que na fase 7, a gente tem que avaliar todo um processo de implantação. Durante a criação, como é que foi? Depois que a gente criou, agora nessa fase de implementação, como é que está? A gente tem que voltar, não tem que voltar? Dá para melhorar a estrutura, que é o aprimoramento dela, ou ela precisa ser reconstruída? Então, tudo isso é feito nessa fase 7, que é a avaliação, tá? Então, aí você vai fazer todo tipo de comparação que você conseguir fazer. Você vai comparar os resultados que você tinha antes para os resultados que você tem agora. E aí você vai ter que ver qual que é a decisão, né? Qual que é o processo, ou qual que é a melhor decisão a ser tomada agora. É voltar atrás, estabelecer um novo padrão, fazer uma ação de correção, melhorar o nível de avaliação. Você precisa saber de quanto em quanto tempo você vai fazer essa avaliação. Então, por exemplo, terminou a estrutura, vamos colocar em prática. De quanto em quanto tempo você vai avaliar essa estrutura, se ela está dando resultado ou não? Como que você vai avaliar o resultado? Então, isso você precisa definir para você conseguir acompanhar. Não adianta nada também você estar lá acompanhando um diretor, ele montou uma estrutura e ele não avaliar se essa estrutura deu certo ou não. Simplesmente pôr para rodar e deixar. Né? Ele precisa ter um parâmetro de comparação. Tá? E aí, aqui no final, né, já é o último slide, essas são algumas preocupações principais na hora de você fazer e implementar a sua estrutura. Né? Isso aqui a gente já falou, que é trabalhar as questões formais e informais da estrutura de forma interativa. O que a gente quer falar com isso aqui? É você ter as pessoas envolvidas no processo. É uma preocupação que você tem que ter desde o início da criação da estrutura. Não adianta, né, você vai ver isso, com certeza. Eu sou diretor, eu vou pensar a estrutura, eu vou implementar a estrutura e pronto. Não vai dar certo, tá? Por quê? Porque ele não está levando em consideração as pessoas, a estrutura forma, ele não está formando isso de uma forma interativa. Está propondo. Você precisa, na verdade, respeitar todas as suas fases e etapas, que foram essas que eu apresentei, por mais que você fale assim, não, mas essa etapa eu não tenho o que pensar. Mas junta a sua equipe e conversa um pouco sobre. Por exemplo, capacitação profissional.
Reúne a sua equipe e conversa sobre. Você está fazendo a fase 3, você está fazendo a fase 4. Passe por todas as fases. Não tenta pular uma delas que depois vai dar ruim lá na frente, tá? Criar processo de análise e debate ao longo do desenvolvimento das etapas e fases. Não deixa para avaliar a sua estrutura só quando você terminar ela. É qualquer projeto, não deixa para avaliar ele só no final. Por isso que a gente tem objetivo e a gente tem metas, né? As metas estão ali no meio. Se você tem só o objetivo lá no final e não tem as metas, você não sabe se você está perto daquele objetivo ou não. Então, vocês precisam avaliar ao longo de todo o processo, certo? Implementar o resultado de cada fase de forma gradativa e evolutiva, com elevado grau de questionamento. Cada fase, vocês vão, não, como se eu quisesse dizer aqui, olha, não é de forma brusca que vocês devem fazer as mudanças. Vai gradativo. Até mesmo na hora de implementar a sua estrutura, vai gradativo. Olha, a gente vai começar a implementar a estrutura por esse setor. A gente não vai implementar na organização inteira, a gente vai por setores. Vai gradativo, passo a passo, colocando a sua estrutura para a organização. Tomar cuidado especial na interligação da estrutura com os instrumentos, que foi o que eu falei. Não é uma coisa que tem que ter clareza. Os instrumentos precisam estar alinhados com a estrutura. Não adianta eu pensar uma estrutura cara que está fora do orçamento. Não adianta eu pensar uma estrutura que não atende ao planejamento estratégico. Tudo isso é pensado. Atentar ao nível de capacitação das pessoas. É óbvio, né? Foi o que eu falei lá na capacitação. Se a pessoa não está no perfil que você deseja, é aquela decisão mais doída, né? Ou você vai dispensar ele, ou você vai capacitar ele, ou você contrata um outro que já tenha capacitação. Então, quando a gente está pensando na estrutura e a gente vê que a equipe da gente não está preparada, são duas opções. Ou você dispensa todos eles e contrata pessoas novas, ou você pega essas pessoas e dá a elas a capacitação, tá? Aí é a decisão que alguém vai tomar e você precisa ter claro quem é o cara que vai tomar essa decisão na estrutura, tá? E os indicadores de desempenho. Você precisa ter indicadores que vão avaliar o desempenho da sua estrutura. Então, você precisa definir, olha, como que a gente vai avaliar a nossa estrutura? Vocês vão avaliar a partir de indicadores que vocês vão definir. A gente quer avaliar, então, as vendas, se aumentaram, a satisfação dos colaboradores, se está melhor, se não está. Precisa ter claros os indicadores. A gente já falou de indicadores em outra aula. Você tem objetivo, você tem meta, e você precisa ter quais os indicadores que vão ser avaliados ou que vão ser observados para essa meta. Certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Ok. Tá. Então aqui agora, a gente já caminhando para finalizar, qual que é a proposta da atividade de hoje? Vocês vão receber, vou colocar lá no fórum, vai estar lá aula 7, vai ter uma estrutura parecida com essa, ou pode até ser essa mesmo, e vocês vão analisar algumas coisas nessa estrutura em relação à aula de hoje, certo? Por exemplo, eu vou falar um pouco dessa estrutura, e aí depois, quando vocês forem fazer atividade, vocês lembrem do que eu falei, ou então vocês assistam de novo. Vocês vão ter que analisar uma estrutura para mim. A estrutura vai estar lá, e vocês vão analisar ela. Lembrando que o que dá para analisar visualmente falando, né, assim, olhando, todo mundo está vendo a estrutura aí, né? Sim. Tá pequenininho, mas lá na hora eu vou colocar só a imagem, vou recortar, vai ficar um pouco maior. Visualmente falando, o que vocês conseguem observar numa estrutura? A fase 2, tá? A fase 2 vocês conseguem olhar aqui e me analisar a fase 2. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês quantos níveis hierárquicos tem a nossa estrutura? Acho que 5, Pode né? responder, viu? Eu acho que 5. Tem um proprietário, gerente, 2. Aí Ah, tem. Acho que 5, professor. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alguém aí acha que tem mais que 5, menos que 5? Se ninguém falar, eu vou abrir aqui, ver quem está na sala e vou pedir alguém para falar, pode ser?
Ô, professor, depende da organização, né? Porque tem organização que tem mais do que essas 5. Na verdade eu estou falando dessa organização aqui. Quando você olha essa figura, quantos níveis hierárquicos você localiza nela? Então eu concordo com o colega que falou aí, né? Porque aí vem nas fases, tipo nessa aí que o senhor mostrou. Certo. Mais alguém? Josias, Neide, Andreina, fala aí, você põe umas postagens bacanas lá no fórum. Márcia também, Monara, Milka. Ninguém? Só o Marcelo e a Núbia? Vou ficar com vergonha. Eu acho que tem 6, professor. Monara acho que tem 6. Vamos lá, eu vou avaliar essa estrutura e depois vocês vão ter que avaliar uma lá, tá? Quando a gente vai falar então de níveis hierárquicos, eu preciso ver quais estão dentro de um mesmo nível de decisão ou de um mesmo nível na estrutura. Então aqui em cima a gente tem o proprietário. Ele é o primeiro nível. Podem ver que na linha dele eu não tenho ninguém além dele. Então é um nível hierárquico, né? Ele é o primeiro na linha de decisão. Assim, a linha de decisão não está clara aqui para a gente, né? Ele é um processo à parte, mas a gente pode entender que toda a estrutura está subordinada a ele. Porém, depois dele a gente tem outros umas 3 funções, que são gerentes de pecuária, gerente de escritório e gerente financeiro. O que eu quero dizer, então, que o proprietário, ele tem 3 subordinados. Então, a amplitude dele é de 3, certo? Ele não subordina todos, mas a sucessão dele aqui são esses 3 embaixo. Esses 3 têm o mesmo nível de hierarquia. Eles estão na mesma linha da minha estrutura. Logo, é o meu segundo nível de hierarquia. Abaixo deles, eu tenho outras funções. Então, por exemplo, abaixo do gerente de pecuária, eu tenho o capataz da fazenda Mirabel e o capataz da fazenda Azura. Do gerente de escritório, eu tenho o departamento pessoal e eu tenho a contabilidade. Do gerente financeiro, eu tenho contas a pagar e tenho contas a receber. Essas pessoas que ocupam essa linhagem aqui, que são 5 bloquinhos, 6 bloquinhos, eles estão num segundo nível de hierarquia. Porém, eu não tenho aqui dizendo qual que é a função deles, mas na hierarquia é o meu terceiro nível, né? É o terceiro nível da hierarquia, são eles. Agora, quando a gente parte para baixo, vocês percebem que existe uma diferença na forma de posição dos balões? Ou vocês não percebem? Sim. Eles não estão mais abaixo, né? Por exemplo, o capataz aqui, ele tem os peões e as cozinheiras. Eu posso dizer, é uma pergunta, tá? Que os peões estão em uma posição hierárquica acima das cozinheiras? É pela estrutura aqui sim, né? Porque eles estão acima na estrutura. Alguém com visão diferente do Marcelo? Ninguém? Vai, Nubia. Professor, eu acho que não, porque aí eles estão, né, praticamente na mesma posição, né? Vamos lá. Os peões aqui, por exemplo, na Fazenda Mirabel, que é esse balãozinho aqui. Tá vendo que tanto os peões como os cozinheiras, eles estão auxiliares, eles estão do lado, eles não estão abaixo. Eles estão abaixo do capataz. Isso é claro. Mas, por exemplo, para me dizer que as cozinheiras eram subordinadas dos peões, os peões teriam que estar aqui, ó, no meio, e as cozinheiras abaixo deles. Então, na verdade, peões, cozinheiras, tanto aqui como aqui, eles têm o mesmo nível de hierarquia, né? Tanto o peão como a cozinheira, eles ocupam o mesmo nível de hierarquia. Eles não têm um nível diferente. O mesmo acontece para um estagiário. Tá vendo que o estagiário também ele não está
abaixo, né, ele está como auxiliar, porque quer dizer que ele também ocupa o mesmo nível de hierarquia que isso aqui. Então, se eu fosse definir os níveis de hierarquia, eu ia dizer que eu tenho, na verdade, 4 níveis de hierarquia. Eu tenho o proprietário, eu tenho os gerentes das mais diversas áreas, eu tenho esses 6 bloquinhos que poderiam ser supervisores, enfim, e aí eu tenho o último nível de hierarquia, que são os peões, estagiários e cozinheiros. Então, Thales, quer dizer que eles recebam os mesmos salários? Não, isso não é regra, tá? Eu posso dizer isso, por exemplo, do gerente aqui, mas também não é regra. Estar no mesmo nível de hierarquia não significa receber o mesmo salário. É lógico, se a empresa tiver uma política de cargos e salários, ela tem que respeitar, né? Se eu tenho o mesmo cargo que o outro, eu tenho que receber da mesma forma. Mas, por exemplo, o peão e a cozinheira estão no mesmo nível da hierarquia. Mas, com certeza, o salário deles não é igual, tá? Então, analisando aqui, eu tenho 4 níveis de hierarquia. Tudo bem? Conseguem ver os 4 níveis agora? Ok, tudo bem. Ok? Eu tinha deixado umas outras estruturas aqui, separadas também, para a gente dar uma olhada. Ó, esse aqui é um exemplo mais tradicionalzinho, para vocês entenderem essa questão dos 4 níveis, dos níveis com mais clareza. Deixa eu descer aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem muito claro os 4 níveis da hierarquia, tá vendo? Eu tenho o céu maior, 2 diretores, aí eu tenho a função de gerente e eu tenho embaixo os operadores. Então, claramente, eu tenho 4 níveis definidos. Os operadores estão no mesmo nível, diferente daquilo lá que eles estão auxiliares, mas é a mesma coisa, eles têm os 4 níveis estabelecidos. Se eu perguntasse para vocês, qual é a maior amplitude de subordinação que a gente tem aqui? Por exemplo, quantos subordinados tem esse gerente aqui, esse primeiro gerente? Qual que é a amplitude dele? Tem 3, né? Ele tem 3. Esse diretor, diretamente, ele tem quantos subordinados? Tem 2. 2. Indiretamente, a amplitude dele vai até quantas pessoas? 7. Botando com os 2 gerentes e os 5 de baixo. Isso. Indiretamente, tá? Esse diretor aqui, ele tá quantas pessoas estão subordinadas a ele? Indiretamente. Deixa eu ver, 14. 16. 16. Que é a estrutura inteira, né? Só que a amplitude direta dele são apenas os 2 diretores. Indiretamente, ele tem toda a estrutura subordinada a ele. Certo? Vamos ver se tem mais um outro exemplo bacaninho aqui que eu tinha olhado. Tinha um que tinha uns desenhos. Esse aqui, por exemplo. Mas só para a gente ir colocando exemplos para na hora que vocês for fazer o exercício, vocês não terem dúvida. Aqui é uma estrutura mais simples, né? Eu tenho um presidente. Quantos níveis hierárquicos eu tenho? Aí, se for ver igual daquela forma, tem 2, né? Tem um presidente, aí abaixo dele tem mais uma linha. Isso, eu tenho 2 níveis hierárquicos. Mas e essa assessoria, o que ela quer dizer? Ou ela está um balão auxiliar aqui, ou seja, ela é um braço da presidência. Ela está abaixo da presidência, né? Como qualquer assessoria. Mas, na verdade, essas pessoas aqui não são subordinadas a ela. Essas pessoas aqui de baixo são subordinadas ao presidente. Essa aqui é um apoio à presidência, mas ninguém é subordinado a ela. Então, não existe uma subordinação em relação à assessoria. Então, eu tenho 2 níveis hierárquicos e eu tenho o presidente que tem aqui uma amplitude de 4 pessoas ou de 4 equipes, né? E essa assessoria, ela entra como subordinada da presidência, mas, na verdade, não é um nível de hierarquia. Certo? Ok. Tudo bem? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Vocês estão tranquilos? Tranquilo, essa parte tá ok. Todos estão tranquilos? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou finalizar a aula. Vocês já podem ir para a plataforma atualizando as atividades que ainda não estão atualizadas, principalmente de ontem, né, que é uma sequência. E enquanto vocês finalizam,
Eu vou subindo o vídeo para o YouTube e assim que o vídeo terminar de subir, eu já posto a atividade lá com o vídeo, porque eu acho que vocês vão precisar, né, ficar assistindo o vídeo de novo para tentar analisar uma estrutura. E o desafio de vocês eu vou postar a atividade lá, igual a gente está acostumado, resumo. Vou colocar uma estrutura e vou pedir para que vocês analisem essa estrutura. E aí eu vou colocar os itens que eu quero que vocês analisem, certo? Vocês vão analisar o nível, vão analisar a amplitude e vão discorrer, né, sobre alguns pontos importantes. Por exemplo, a questão da capacitação, vou querer que vocês falem um pouco sobre o que vocês entenderam sobre essa questão da capacitação no mercado de trabalho, para a montagem da estrutura, a importância de comunicação. Mas eu vou deixar as perguntas que vão nortear a resposta de vocês. Mas o básico é, analisa a estrutura e me avalie ela. Vai ser no fórum mesmo, tá? Vai estar a imagenzinha lá e vocês vão responder no fórum como a gente está acostumado. Não vai ser um envio de tarefa. Tudo bem? Tudo ok, beleza. Nenhuma dúvida, certeza? Terminando aqui então, podem ir para a plataforma, eu vou estar no WhatsApp, quem tiver dúvida em relação a atividades anteriores ou em relação a de hoje, só mandar lá, tudo bem? Ok. Beleza? Boa atividade para vocês, tá? Falou, bom dia.